Então, no profeta, eles poderiam preparar-se para receber aquilo que vinha de Deus como um único Deus e pelejarem pela nova posição, que era o nascer de novo. Então, Nicodemos foi mexido com essa expressão e nós vamos ler agora o texto da palavra que diz assim: E havia entre os fariseus, em João 3, do 1 ao 8, um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O príncipe, ele ocupa a primeira fila da geração. Então, Nicodemos, ele ainda era um príncipe, não era uma mesmo sacerdote, ele era um príncipe, então ele estava dentro de uma posição de aprendizado. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Mestre, bem sabendo que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode até hoje fazer estas coisas que tu fazes, se Deus não for com ele poderosamente. O que Jesus estava fazendo figurava a ação dos profetas, mas no tocante a Cristo, a ação foi transbordante. Então, ele fazia muito mais além daquilo por ele do que o profeta. E ele não só fazia, ele fluía, ele transportava. A palavra dele tinha uma outra colocação sobre a obra da criação. Então aquela autoridade, ela vinha totalmente dominante sobre a própria vida e a própria postura humana do homem natural. Jesus disse Nicodemos: como pode nascer um homem? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre? Porventura pode voltar ao ventre de sua mãe? Então a situação, ela se complica dentro do entendimento dele. Então é o entendimento do homem que o vai levar para o seu destino. Pelo próprio entendimento ele se condena, porque o homem ele está sobre as gerações sendo tratado de entendimento, tanto para a vida humana social quanto para a eternidade. Então a eternidade depende do entendimento. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Eis aqui a divisão: carne e Espírito. É a lei e a graça. Quando ele falava da carne, ele falava da lei e do mandamento, a posição única da lei e do mandamento sobre a carne, para que a carne se rendesse a um mandamento, porque ela ia receber a presença e a visita do próprio Deus em Espírito. Então, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, ele chegou dentro do Espírito. Então, quando ele fala assim, ele diz: chegou dentro do Espírito, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eles esperavam o Espírito para nascer, porque ele estava dentro da posição da carne, que era a lei. E o Espírito, quando chega falando, ele fala mais alto do que a carne. E isso mexe com Nicodemos, e ele busca Jesus para se converter e receber essa transformação. Não te maravilhes de ter dito: necessário você nascer. E aí ele entra em outra expressão que realmente o príncipe dos judeus não vai entender. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai. Então assim foi aquele nascido do Espírito. Então o vento ele coloca como sendo o espírito do homem, mas o Espírito que estava ali era o
mas ele não tinha o vento do Espírito que mudava o conhecimento e que mexia com o intelecto. E foi o que aconteceu. Ele foi mexido com o nascer de novo, porque o vento tocou e mexeu com ele. Então, o vento é aquilo que toca e que mexe e que muda. O vento que passa e que não muda é aquele vento que não faz, não causa nenhuma indagação, não causa nenhum questionamento. Então, o vento bateu nele, bateu forte, e ele nasceu de novo, então ele parou, né? Então eu voltei para saber o que seria isso. Porventura pode voltar o vento? Porque todos os sacerdotes estavam questionando a posição de Deus. E aí ele fala do Espírito, o vento do Espírito. Então, na posição sacerdotal, na posição irrepreensível do mandamento, precisa do vento bater para entender o plano de Deus. E foi isso que aconteceu ali entre Jesus e Nicodemos. Ele estava sendo mexido pelo vento, que era só Deus pode soprar o vento da salvação e mexer com o que está dentro do homem, porque a sua natureza quem o domina e a sua natureza quem o arrasta, quem o leva em qualquer nível dessa vida, quem leva ele é a natureza. E se ele abrir e renunciar por alguém que não for a verdade, também não vai mudar, ele vai continuar na mesma natureza. Ele tem uma natureza de fé, de crer rápido, ele vai ficar naquela natureza de fé, de crer rápido. Nasci nessa lei, vou morrer nessa lei, na lei da natureza, porque Deus de salvação não tem. Então ele leva isso para a sepultura. Só que se o vento do Espírito tocar, ele muda. Quem faz mudar é o vento do Espírito na palavra de Cristo Jesus. A introdução, a revista ela tem uma introdução que fala do Espírito do agente como agente da regeneração. O Espírito Santo como agente da regeneração nada mais é do que o vento que derruba a força da natureza e mexe com a alma do homem para ele crer na salvação e no reino do céu. O ponto 1, 2 e 3 vai ter regeneração na obra trinária, a natureza espiritual da regeneração e os sinais do nascimento, do novo nascimento de Cristo, nesta regeneração. A regeneração como uma obra trina, é a doutrina da regeneração. Qual seria a doutrina da regeneração? Nascer de novo. O novo nascimento é a maior doutrina da regeneração. Todo aquele que for regenerado, ele passa pelo vento do nascer de novo. Então, ele, quando isso acontece, ele busca conhecer com Nicodemos e entender o que está acontecendo com o seu entendimento, com a sua necessidade se encontrando dentro de um questionamento, de uma mudança de querer viver outra vida, na graça. Pela lavagem da regeneração, o Espírito derruba ele pelo novo nascimento, pelo vento impetuoso da regeneração. Então, a doutrina trinária é, em primeira mão, o nascer de novo. A doutrina da regeneração. A regeneração com experiência é justamente essa quebrada de entrada do vento. Porque aquele que nascer de novo, não nascer, não pode ver. Tem que não sinta o vento e que não possa nascer da mudança. O vento, ele atinge o espírito. Então, nenhum que não consiga, não pode ver o reino de Deus. E isso é muito caro para o reino de Deus. Porque Jesus, ele estava ali com o reino de Deus, com os sinais, com as maravilhas, mas era e ele muito determinado com Deus, na posição divina dele, ele não estava preocupado com quem não ia, o vento não ia tocar, ele estava preocupado em deixar o vento para nós. Isso nós estamos aqui nessa manhã, ele nos deu seu reino. Então isso é muito valioso, mas é uma guerra tão grande, é uma guerra tão desafiante. Você desafia principais e potestades, todos que estão ao teu redor.
que manter o ventre de Deus e falar a verdade em Cristo Jesus frente aos desafios e às negações contrárias a essa fé. Jesus é a porta e entrada do reino. Tem a regeneração como exigência de Jesus. A regeneração é o ventre dele que entra. Então ele é a porta de entrada no reino dos céus, no reino dos céus. A obra inicial da graça que principia a transformação do pecado. Ou seja, só ele pode tirar o pecado e lhe levar à posição de salvação. Só, não é somente a santificação e a salvação. Empurrar o vento das trevas e se posicionar nele. Porque ele tem o Espírito que dá poder para vencer a contrapartida, a posição do vento. O vento leva e refrigera a sua alma. O Pai como autor da salvação. Esse Pai é Deus. Então usar o nome de Pai nos deixa um pouco egoístas quanto ao quando eu digo Pai. O Deus como autor da salvação, eu falo dos três, porque Deus é divindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Se eu disser o Pai da salvação, eu vou dizer o Israel da salvação. Porque o trono de Deus, ele foi conhecido como esse Pai na paternidade de Israel. Porque ele gerou. E quando ele gera, ele traz a Abraão um mistério de filho para mostrar o que ia realizar. Então aqui eu usei o Deus da salvação, porque já vem as três figuras perfeitas. É Israel, o sacrifício e o Espírito Santo, que é onde estão. Então não vamos ferir a divindade, não vamos maltratar o entendimento, vamos pegar como verdadeiramente o Senhor executou. Deus ele não tinha projeto de ter nome específico em Israel. Ele tinha projeto de ser o grande eu sou. O Deus divino de três figuras potentes que estava agindo ali. Agora, quando chega a hora do filho, que ele nomeou, que ele chamou de filho, que ele disse, eu enviarei o meu filho. Então, quando ele usou o verbo, verbalizou, ele envia o filho e coloca o filho dentro de todo o seu reino, entregando a ele. Isso ele não fez sozinho, ele fez com o filho. Então, o filho executa e estamos no tempo da graça, que é o Espírito Santo, e o tempo do reino. Então, o Espírito como agente é o processo da regeneração. O filho que a torna possível na sua morte e ressurreição. Cristo viveu 33 anos. Em 33 anos ele morre, mas ele ressuscita com 3 dias. Então ele gera nessa ação a salvação e a regeneração. A regeneração processual. Como na vida ele processou 12 discípulos. E o outro foi Paulo, mas eles elegeram outro para colocar. Então, o Deus vivo, esse Jesus aqui, ele processou, ou seja, ele livrou, ele tratou, ele batizou, ele tomou a ceia, ele fez tudo perfeito para acender o céu e enviar o Consolador. Então, ele processou diante dos nossos olhos uma coisa que ele fez em si, uma revelação. Ele veio e cumpriu em 33 anos a passada do Filho. Então, colocou o reino dos céus sobre nós, os fundamentos dos discípulos. Por isso a salvação, o Espírito Santo é o agente da regeneração, porque é o mesmo Jesus que fez com os discípulos, faz comigo, faz com todo aquele que ele chamar. Ele processa para salvar. Se encarrega de processar a salvação da regeneração. Esse é o processo do agente. A natureza
ele entendia da lei. Então ele estava unindo com a lei e vendo Deus. E isso lhe trouxe o abalo do nascer de novo. E ele quis saber o que era o que ele estava vivendo. O costume da lei não transformava até Cristo. Então a posição humana da lei era para esperar o enviado do Espírito, para soprar e eles ressuscitarem no Espírito Santo, no Espírito. No Espírito que entra no céu. O Espírito que entra no céu, os filhos de Israel não receberam. E muitos morreram na transgressão. E os profetas sabiam que aquele povo era transgressor, na abominação. Então eles morriam com a salvação pela promessa, mas eles não tinham o Espírito, o sopro do Espírito, que era a libertação. Então esse sopro do Espírito era o que a lei esperava, e Cristo trouxe para fazer o homem nascer. A partir de Cristo, ele nasce de novo para servir a Deus. Ele não vai para a lei do mandamento. Ele não vai para o sacerdócio oferecer nada do sacrifício. Ele vai para a graça do amor de Deus e aprender com o Espírito que Cristo nos deu. Deus é necessário nascer de novo. Qual é a justiça da lei? É a graça. A justiça da lei é nascer de novo, que era o que ela preparava para entregar. Uma obra soberana do Espírito, nascer de novo e nascer da água. Ele diz assim, Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino dos céus é necessário nascer da água e do Espírito. O vento bate e sacode o judeu, o príncipe dos judeus. Então ele disse, é necessário nascer de novo para concluir. E a água é o batismo que João começou a pregar. Quando João começa a pregar no deserto, ele traz a palavra e a promessa esperada. Então, a água apaga, e a água é um ato de obediência. Mas essa água, ela não vem só na água, ela vem na água do Espírito. Porque o Espírito só lava, primeiro ele bate. Derrubou, ele lava o entendimento e começa a edificá-lo na posição de igreja e no corpo de Cristo. Ele passa a dividir com Deus um lugar no corpo de Cristo, e isso lhe dá toda a capacidade de aprender com Deus se ele buscar e receber o dom de Deus da salvação. Essa obra, ela é soberana. É a obra do Espírito. Quando ele ensina, o vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Então, o vento é aquela natureza humana posicionada que é abalada pela mensagem da transformação. Nenhum homem natural aceita a transformação e de cara você falar do que é Deus. Ele tem que ser tocado pelo vento, ele tem que ser tocado por uma necessidade, por processo, um problema, um processo que o possa desestruturar a força que ele tem na natureza do mal. E essa natureza dura, essa natureza de poder pessoal, ela tem ou arrogância, ou orgulho, ou egocentrismo, mas ela tem um poder sobre ela que Cristo quebra. Mas se Cristo não quebra, ela atravessa a vida com você dentro daquela natureza renitente e fechada àquilo que você pode chamar de fé de Deus, do que você quiser. Mas ela precisa ser transfigurada e transformada pelo vento. O vento do Espírito não é um vento que passa, que a gente toma um ar. O vento do Espírito, ele derruba. É o vento que derruba. Quando vemos aqueles tufão, ele vem girando e derrubando as coisas, aquele ali pode até simbolizar o vento do Espírito Santo, porque ele derruba para reedificar. Então a força do Espírito é quem salva o mundo. No
contrário, ele não salva. Porque nós estamos falando de salvação, é de divindade, de outro ser, de outro corpo. É daquilo que Adão perdeu, que ele quebrou, que nós não queríamos conhecer. A natureza do pecado, verdadeiramente, é demais querermos falar de Deus na lama do pecado, mas o vento do Espírito que derruba o homem, o convence que é possível em Cristo, porque Cristo ressuscitou no terceiro dia. E na sua morte e ressurreição, nós conseguimos nos salvar. E o vento, então ele ensinou para ele, vento sopra onde quer. Só Deus sabe se ele conseguiu digerir tudo. Mas a palavra e a expressão do Espírito para ele era essa que nós estamos estudando nessa manhã. É somente por essa razão divina que o pecado nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Somente quando o vento derruba. No Espírito Santo, ele consegue renovar-se. Uma nova vida e uma nova conduta. O Espírito Santo. A lei veio para a carne, mas o Espírito para a consciência. Quando o vento toca, ele derruba o mandamento da lei que está dentro do homem. Pode ser a lei da vida natural, pode ser a lei da religião, pode ser a lei do dinheiro, pode ser a lei do poder. O poder que ele tiver sobre ele é uma lei. O que você tem sobre você é uma lei. O seu organismo é uma lei. Se alguém tocar em você para lhe derrubar, você não se segura. Então, ali é a lei da força. Então, o vento, ele entra na lei da consciência. E ele destrói tudo que tiver pela frente para lhe resgatar. Então, é uma nova vida e uma nova conduta. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Só o Espírito de Deus e o vento dele pode derrubar essa natureza humana da carne. E eu vou dizer como testemunho pessoal, é grande a distância. Nós não temos nenhum vínculo, nenhuma leveza para entrarmos na graça, senão pelo vento do Espírito. O vento é que destrói, e quando liga a luz para o nosso entendimento, nós tomamos assim um choque, somos batizados com o Espírito Santo de fogo, só no primeiro choque de o quanto é diferente. E o quanto a situação é outra, e que não é fácil de compreensão. Não é de fácil compreensão. E muitas gerações se perdem, porque são como Evas. E as Evas, elas não buscam se salvarem, até porque não podem. Então, assim são as gerações. Elas não buscam o entendimento da salvação. Porque a salvação, ela é tipo um giro. Você vai girando de uma forma e ela é totalmente consciência. Então ela lhe coloca em uma conduta de consciência e de libertação. Ponto 3, ele vai falar dos sinais do novo nascimento em Cristo, que é a regeneração. Quais são os sinais? A justificação pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza daquilo que se espera. Eu creio, eu tenho certeza, então eu tenho fé para ter essa certeza. A fé é uma certeza íntima, é uma certeza interior. Mas nós, quando não somos filhos de Deus, pela graça de Jesus Cristo, nós também temos essa fé. Só não é verdadeira e provada como está provada de Deus. A fé que nós temos, e essa fé que eu estou falando da edificação, ela é provada. Ela vem do povo, o povo
na divindade, ele justificou pela fé. Ele comprou com sangue. Os discípulos eles tinham como ali levar um holocausto e apresentar ao sacerdócio com a fúria que eles estavam dos discípulos. Chamavam os discípulos de imundo, os discípulos comiam com as mãos sujas, não estava dentro da lei. Para a lei havia um rigor de posicionamento. Então, nenhum discípulo que Jesus estava com eles ali, e nem o próprio Jesus, como homem, ele não podia entrar dentro da lei e ser radicalmente um sacerdócio da lei, um servo da lei. Então, todos eles estavam debaixo de uma misericórdia. E Cristo estava ali, o próprio Deus, para fazer isso. Então, o que Cristo fez? Ele foi no lugar do cordeiro e da oferta de cada discípulo. Então, como ele era Deus, ele decidiu pelo mundo inteiro e por todas as gerações que crerem nele. Então, ali o cordeiro foi ele. E ele ressuscitou daquele processo, daquela crucificação, daquele calvário. Ele ressuscitou, ou seja, ele retomou tudo normal. E nos deu essa, a sua vida, aquela vida que ele perdeu. E o que sangue que ele perdeu, ele nos deu. Então, isso é a justificação pela fé. Ele nos justifica porque eu creio nele. E como eu creio nele? Eu não só creio nele, como eu sou gerado por ele. Como a lei gerou o judeu, eu sou gerado por Jesus. Então, isso é o que faz a diferença. Porque diante de mim, da minha fé, eu tenho as provas. As provas estão comigo, tanto por dentro do meu coração, como por fora nos meus lábios, nas minhas expressões. E tudo aquilo que eu puder trazer dele vai me fazer crescer. E além do Espírito que eu convivo, que é o Espírito dele, a presença dele vai me fazer entender cada vez mais e crescer. Então diz assim, os efeitos da justificação pela fé inclui a paz com Deus. É a paz perfeita de Deus. Então, a partir de que você tem as provas da sua fé, não tenha medo de crer. Mas se você não tiver, você só compra. Se o seu Deus morreu em algum lugar e ressuscitou, e cumpriu o que Deus iniciou sobre a terra, e só Jesus fez isso. Não conheço nenhum outro, e se tem é anátema. Não é verdade, porque só tem um Deus. Então, o Cristo que falamos e que pregamos, ele cumpriu, ele consumou. E foi mortal, sacrificial, para que pudéssemos falar do seu sangue e crer nele. O 2, do 3, diz a vida de santificação. Ela vem pela transformação, da regeneração. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. A carne escraviza e a carne não tem o entendimento do reino dos céus, o entendimento da salvação. Então, a partir da vida de santificação, a santificação é a fé. Quando você crê em Jesus, na primeira experiência da regeneração, você sente que Jesus ele não é destruído. E que ele vai fazer? Ele vai deixar igual a ele. Ele vai lhe transferir a um novo mundo. O que foi que aconteceu com Paulo? Na caminho de Damasco. Paulo ele foi matado. Ele foi matado, ele foi salvo e Deus arrebatou seu espírito ao céu. Tudo numa leva de inclinação, ou seja, uma carta para matar cristão em Damasco. Então tudo aconteceu, só Deus pode fazer uma obra dessa. Então Deus fez na vida de Paulo. E o arrebatou e o transformou e o transferiu de volta para a terra. E ele foi. O que é isso? Foi tudo que recebeu ali. Ou seja, você conhece que a pessoa que está te salvando e te gerando é um ser santo, um ser maravilhoso. Então ele transfere imediatamente para o que ele é. E aí você quer ser como ele é, porque você recebe ele. E receber, olha, quem recebe Jesus, aquela frase é tão forte, nenhum lugar permanece comum até Jesus passar por ele. Então quando Jesus passa por ele, ele nunca mais é comum. Eu não acredito que quem ama Deus e que recebe Jesus tenha como querer voltar. Mas cada um tem a sua experiência. Mas Jesus ele é muito forte para abrir. Então, vamos crer que ele vai reagir sobre todos os nossos processos. Porque os processos são tantos na vida e as pessoas muitas vezes vão, se convertem, recebem tudo e amanhã deixam o Senhor. Mas Jesus, nenhum lugar se torna comum após Jesus passar por ele. Então é uma presença, uma força de regeneração muito grande.
Quais são os frutos do Espírito? Um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Quais são eles? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses frutos do Espírito são para ser aprendidos, porque que tem você não presta. Ah, mas eu tenho amor. Você aprendeu com quem esse amor? Dá uma revisão desse teu amor e coloca ele diante de Deus e de Cristo para ver se o seu amor está de acordo com Cristo. E não estando, como o meu não posso estar, essa misericórdia. Ah, eu tenho alegria. Veja se a sua alegria está de acordo com Cristo. Veja se a sua paz, os dons que estão em ti, que estão lhe dizendo que você já é uma pessoa que tem Deus, e está de acordo com aquilo que Deus sacrificou em Jerusalém para lhe dar o reino dos céus. Porque Deus ele não vai classificar o seu amor, ele vai olhar para Jesus. Quem creu em Jesus e se regenerou nele. Então, todos os dons que você tem que revisar. E revisar todo dia. Quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós cantamos, louvamos ao Senhor, meus irmãos, nós estamos ali removendo os nossos dons. Nós estamos ali removendo os nossos frutos. Porque esses frutos, eles estão a mercê, ou seja, eles estão dentro de uma natureza. E a natureza, por mais regenerada que ela esteja, já no dom espiritual de Deus, ela tem que vigiar sobre os dons que ela tem, para que ela não possa falsificar nenhum, ou agir injustamente sobre os dons, dos frutos do Espírito, evidenciando a Cristo ou escandalizando. Porque quando alguém vê um cristão praticar o que não glorifica a Deus, ele diz, é crente, olha o que ele está fazendo. Então isso vem de quem? Vem dos frutos da tua vida, dos frutos do teu Espírito, porque Deus está contando com o teu Espírito em retidão. E o compromisso e responsabilidade do cristão é com o Espírito, para que o Espírito dele não perca o Espírito Santo, que é quem testifica sobre ele, do quem é Deus, de quem ele é e do que está acontecendo. A coisa mais difícil que tem é quando nós não recebemos a testificação do Espírito Santo do que está acontecendo. Então o Espírito Santo, ele nunca mentiu. Quando ele dizia na verdade, ele estava cumprindo ali duas verdades plenas sobre a vida. Então, ele não esconde, ele não mente. Ele pode até ocultar, mas ele, quando você olha para Deus, você vê e Deus testifica o que é e como é, todos os dons e todos os frutos do Espírito Santo. Esse é o fruto do Espírito e o último ponto da lição. Porque a conclusão é dizer, a regeneração é uma obra trinitária, operada pelo Espírito. É corpo, alma e espírito. Ele entra no Espírito, bate, o vento bate, sacudiu, correu para a noite, foi se ter com Jesus. Só que Nicodemos era o príncipe dos judeus, então ele sabia o que a lei ia aprontar para o próprio Deus. Então ele estava dentro da lei, da promessa do profeta, e estava dentro da lei do conflito da presença do Deus vivo, do rei, o único rei, do rei máximo. Então ele entrou, derrubou o espírito, e aí vem o corpo, a alma cedeu quando correu em busca de Jesus. E o corpo se viu, talvez, escondido e presenciando todos os acontecimentos. Porque a igreja que se formava ali no Calvário era uma igreja extremamente desafiadora e oculta, por conta da perseguição. Eles mataram Jesus e mataram os discípulos, mas eles não sossegaram enquanto não saquearam a igreja. Por quê? Porque Roma era a dona dos judeus, a dona de Jerusalém, a dona dos territórios. Então a preocupação do domínio era a herança que Roma quis, porque quis, e quando Deus crucifica Jesus, é que o Satanás levanta mesmo para tomar o domínio da ordem do temor de Deus. E aí ele cria todas as seitas, as heresias, e o domínio papal nasce bem adiante do reino que não passa mais a ser rei. Depois de Cristo, todos os reinos desabam sobre Jerusalém. Então o que vem é o domínio religioso. A Trindade, Nicodemos, ele entrou nessa igreja.
ter sido salvo, como foi que ele saiu. Então, a obra é trindade, ela muda o espírito, a alma e o corpo. Aí vem, não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concebe nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer de novo para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida do novo nascimento. Reflita bem sobre os frutos do Espírito Santo e coloque na balança